como a Sâmia colocou aqui, né, quem acha que o Rogério está sendo tendencioso está sendo ingênuo e sentimentalista. Eu parto dessa premissa, tá? Porque o que acontece? O pessoal é envolvido por falsas dicotomias, por falsas disputas, por falsos embates e falsas paixões. O maior embate fake que a gente tem hoje no mundo é atribuir ao governo da Rússia o dado de anti-imperialista. Esse é o maior bait do momento, né? Mas não acontece só no Brasil, não, acontece no mundo inteiro. Então você tem a ideia de que sejam grandes inimigos. Olha, o Donald Trump sequer disfarça. Ele diz que se ele assumir o governo, se os republicanos assumirem, ele vai ter a postura pró-Rússia, né? E aí o adversário comum desse grupo, Rússia e Estados Unidos, seria a China. Ah, mas hoje a China está próxima da Rússia. Circunstancialmente pode estar próxima, porque percebe que há uma pressão muito grande em áreas de influência no Oriente Médio, que os chineses desenvolveram com seu soft power, com investimento, comunicação, tecnologia, trabalhos na infraestrutura de portos, né, desde Porto Sudão até, por exemplo, estruturas no próprio Sahel, na África subsaariana. E o chinês investiu no soft power. Mas quando o americano percebeu que o chinês estava avançando demais, ele disse, opa. Não vai desse jeito, não. Porque o Porto de Beirute explodiu 4 de agosto de 2020. Aquilo ali não foi por acaso. Tá? Certamente não foi por acaso, certamente não era depósito de material de amônia, de material explosivo do Hezbollah. Tá? Não era, certamente não era. Ali começa esse enfrentamento. Para mim, 4 de agosto de 2020, nem o Hezbollah quis assumir que aquilo pudesse ser um ataque contra o Líbano, nem quem promoveu o ataque contra o Líbano diria que era um ataque contra o Líbano. Por que o Hezbollah não o fez? O Hezbollah não fez porque mostraria vulnerabilidades. Por que o outro lado não fez? O outro lado não fez porque mostraria a sua intenção sórdida em relação ao controle dos portos, mesmo ceifando milhares, centenas ou quantas vidas fossem necessárias. Então aquilo ali, que equivaleu ao início dessa hostilidade pelo controle do Mediterrâneo, na realidade um ponto alto, né? Porque o início a gente pode entender desde os ataques lá no Mediterrâneo do Maghreb, na Líbia, em 2011, assim como a própria insurgência contra o governo sírio, em 2011, começa em Idlib, na região turca, ou turcomena, né? Ou de grande população turquificada do noroeste da Síria. Tá? Então, a briga é pelo Mediterrâneo. O americano falou, opa, aqui não, chinês, você não vai meter a mão na coisa do jeito que você está imaginando. Não vai investir na Síria e não vai criar esse nível de estabilidade para que você possa controlar e tirar seu caminhãozinho de Teherã, mandar seu caminhãozinho de Teherã, né, depois do Irã receber mercadorias nos seus portos ali no sul, né, você não vai transferir isso por trem ou por via rodoviária até Teherã e depois pegar teu caminhãozinho em Teherã e levar ele até Latakia, até Tartus, até Beirute. Não, negativo. Você não vai ter essa moleza toda. Nós vamos fechar essa possibilidade para vocês. Aí eles foram na Síria, fecharam Al-Tanf, e a priori eles tinham fechado também Abu Kamal. Abu Kamal, os iranianos fizeram um trabalho persistente para tirar aqueles grupos extremistas ligados à Turquia, né, que o embaixador da Síria em Moscou chegou a denunciar que eram grupos treinados por Washington, que eram grupos treinados por Ankara, que eram grupos treinados por Londres e eventualmente apoiados também financeiramente por Tel Aviv. Tá? Ponto é, Fernanda Corrêa, seja bem-vinda. Ponto é, aqui, condição sine qua, condição absolutamente imprescindível, que não vão permitir, no atual contexto, que os palestinos permaneçam no controle de Gaza. Tá? Vai custar muita vida? Vai. Vai custar muita dor? Vai. Não é? A mídia israelense acaba de divulgar que uma decisão abrangente da mídia, como política paraestatal, orientada pelo serviço secreto, certamente, né? Não transmitiu o discurso de Al-Sayed, do Nasrallah, amanhã. Tá? Então, Israel não vai transmitir o discurso do Nasrallah. O discurso do Nasrallah vai ser sintomático para que a gente compreenda se o Irã entendeu ou não, que esse é um conflito que pode levar à tentativa de substituição do seu governo. Tá? Esse é o ponto que eu acho que a gente precisa observar com muita cautela.
Porque se os iranianos detectaram ou se chegaram à conclusão que não vai ter refresco, né, que vão para tudo ou nada em relação a ele, aí eles vão dizer o seguinte: Hezbollah, vamos para frente, né, até que a gente tente conseguir pelo menos um melhor acordo, vamos destruir infraestrutura em Israel, vamos sujeitar o Líbano também, é uma destruição muito grande, né? A liderança militar israelense diz assim: não, o Nasrallah está com medo de Israel porque ele não quer que Beirute vire Gaza. Eu não acho isso não, tá? O ministro da Defesa da França esteve hoje no Líbano, conversou com o ministro da Defesa do Líbano. O exército do Líbano é menor do que o Hezbollah, todo mundo sabe disso, ou quase todo mundo, quem não sabe está sabendo agora. Então o exército do Líbano está sujeito de alguma forma à vontade política do Hezbollah, que tem muito mais força, muito mais material bélico, muito mais capilaridade na sociedade libanesa e mais efetivo até do que o próprio exército libanês, e material bélico muito mais letal e efetivamente capacitado para um enfrentamento. Não há como, não é? Não há como você imaginar que efetivamente o exército libanês possa fazer frente ao Hezbollah. E aqui eu quero contar uma outra coisa para vocês, né? Entre os cristãos e entre os sunitas no Líbano, não é um consenso que existe no sentido de não apoiar o Hezbollah. Pelo contrário, eu diria que talvez entre os cristãos você tem uma divisão, é difícil mensurar numericamente quantos por cento de um lado e quantos por cento do outro. Em relação aos sunitas, os grandes opositores, né, são grupos extremistas cristãos e grupos sunitas, que são grandes opositores ao Hezbollah. Tá? Eles são grandes opositores ao Hezbollah, só que eles não têm força. Na cidade de Trípoli, por exemplo, no norte do Líbano, não é Trípoli da Líbia. Aí você tem lá uma parte de grupos sunitas que são muito ligados à Turquia. Eles são oposição ao Hezbollah, né? Eles são oposição ao Hezbollah, até porque, em última instância, vou contar uma coisa para vocês que vocês têm que compartilhar com pelo menos 200 pessoas a mais essa live agora. Vocês sabiam que os pilotos israelenses que estão bombardeando Gaza foram treinados na Turquia? Quem já sabia disso? Me diga aí. Os pilotos israelenses que estão bombardeando Gaza agora foram treinados na Turquia, porque há um acordo da Força Aérea Turca com a Força Aérea Israelense de capacitação de pilotos, e esses pilotos israelenses foram recentemente treinados na Turquia para essas operações que estão praticando em Gaza. O Mohamed Jihad já sabia, porque ele é da região, ele já sabia. Então, muita gente não sabia, Mohamed. Então, tem gente que acha que quando o Erdogan vai para o Mustafa Kemal Atatürk para falar para 2 milhões de pessoas que é o grande defensor da causa palestina, né? Norma Gomes não sabia. E aqui estou vendo gente que está dizendo que viu pelo Telegram, né? O grande ponto é o seguinte: um é o discurso do Erdogan, o outro é o fomento aos grupos terroristas na Síria que lutam contra o governo do Bashar Assad para atacar o Irã, que quem faz é a Turquia. O outro é o fato, e o Hezbollah tem prendido, o exército libanês tem prendido, gente que os turcos tentam infiltrar pela Síria para sabotar a operação do Hezbollah. Então, como é que do senhor Recep Tayyip Erdogan, que fecha a embaixada da Síria em Ankara, que a mídia e o Telegram turco chamam o governo sírio de regime, eles não dizem que é o governo sírio, eles dizem regime. E tem alguns que vão além, eles dizem que é o regime de ocupação, né? É o regime de ocupação, porque o Bashar Assad ele é parte de uma minoria, de um ramo ligado ao xiismo, que são os alauítas, e que vem da cidade de Kardar, ali próximo ao litoral. A grande realidade, gente, é a seguinte, que o governo turco entende o Bashar Assad como aliado do Irã e como um inimigo da Turquia. Então eles não estão ocupando Idlib só por ambição territorial, pelo grande império turco-otomano, pelo panturquismo, não é isso não. Eles estão criando óbices para o desenvolvimento da relação sírio-iraniana. Tá? Então, vou repetir, os pilotos israelenses que atacam a faixa de Gaza, neste momento que nós conversamos, são 19 horas e 15 minutos em São Paulo, foram treinados na República da Turquia, do senhor Recep Tayyip Erdogan, que se diz defensor dos palestinos, que coloca indumentária palestina para falar para humildes dogmáticos. Para falar para humildes dogmáticos. Eu já vi isso em algum lugar, mas eu não vou nem falar nada aqui agora, porque senão começa um frenesi aí no chat, eu não estou afim. Mas eu já ouvi, já vi em outros países,
gente que fala para fanáticos, humildes, dogmáticos, e tenta persuadi-los com base na ideia de que seria defensor de religiões, de grandes religiões monoteístas. Certo? É o que o senhor Recep Tayyip Erdogan faz, tá?